Boas-vindas a esta explicação detalhada da Forge College. Hoje a gente tem um tópico pela frente que é, sinceramente, fascinante. Nós vamos explorar o diagrama de engenharia definitivo para os padrões de tokens que estão fazendo aquela transição da Ethereum Virtual Machine, a famosa EVM, direto para Solana. Para quem já vem acompanhando a trilha, nós passamos pela tradução dos comportamentos dos tokens na lição anterior, né? As transferências, as aprovações, as notificações. A gente fez a base funcionar. Mas olha só, fazer funcionar é só o primeiro passo. Então vamos mergulhar fundo nisso agora, porque a gente precisa garantir que essa base seja incrivelmente rápida, econômica e super segura. Então, a grande pergunta que fica é a seguinte: será que as escolhas de design que a gente trouxe lá do Solidity vão aguentar a pressão na Solana? Na nossa última etapa, nós construímos os comportamentos básicos, garantimos a atomicidade do código e tudo mais, só que aqueles designs que focavam apenas em fazer a lógica rodar direitinho vão passar por um baita choque de realidade agora. Na arquitetura da Solana, ter a lógica correta não adianta de nada se o seu programa for completamente devorado pelos custos de execução. E sabe o que ilustra de forma brilhante essa mudança de mentalidade que a gente precisa ter? Imagina a EVM como um resort all-inclusive. O mecanismo de gas por lá muitas vezes esconde umas escolhas de armazenamento bem ineficientes, colocando tudo numa taxa única e pesada. Acaba sendo comum a gente se acostumar com os maus hábitos, porque a máquina virtual abstrai um monte de coisa. Já a Solana? Bom, a Solana é um menu à la carte. Nela, cada byte de armazenamento, cada microoperação de computação tem um preço direto. A gente tem um orçamento super restrito e ainda paga aluguel pelas contas, o famoso rent. Se o código for preguiçoso na Solana, ele simplesmente falha ou vai custar uma fortuna injustificável para quem está usando. É por isso que a arquitetura do nosso token precisa ir de volta para a prancheta. Não é só mudar a sintaxe, a gente está falando de reformular a engenharia mesmo. Nosso foco vai direto para 3 métricas principais. Primeiro, o orçamento de computação por transação, que é mega restrito. Segundo, as gravações entre contas, que a gente precisa reduzir ao máximo. E terceiro, a nossa pegada de armazenamento, que é o que dita o quanto de aluguel o contrato vai pagar. Otimizando esses 3 pilares, a gente garante um contrato de altíssimo desempenho. Vamos para a primeira então. Otimização A. Minimizando as gravações entre contas. Vamos ver como reescrever a lógica para evitar gastar à toa na gestão de permissões. Quando a gente olha de perto essa questão das gravações entre contas, dá para notar que atualizar várias contas mutáveis numa única instrução quase sempre exige as famosas CPIs, que são as invocações entre programas. E, gente, isso drena o orçamento de computação de um jeito violento. Pior ainda, pode acabar exigindo a passagem de signatários duplicados. É super ineficiente e cria uns gargalos chatos no processamento. Lá no Solidity, atualizar vários saldos em diferentes mapeamentos é o feijão com arroz, mas na Solana, o impacto de custo disso é drástico. A sacada para resolver isso é o agrupamento. Ao invés de manter contas separadas para cada permissão de usuário, a gente simplesmente condensa essas informações. O primeiro passo é pegar as permissões e empacotar tudo num mapa compacto, direto no estado principal do token. Depois, no segundo passo, a gente modifica as instruções para receber logo um lote de atualizações de uma vez só. Desse jeito, a iteração acontece localmente e a gente faz uma gravação única no estado da conta. Só de eliminar aquele vai e vem de ler e gravar em um monte de conta separada, a gente já economiza uma quantidade absurda de unidades de computação. Olha, se tem uma regra de ouro para quem está migrando da Ethereum, é essa aqui. Trate as gravações em contas como a sua unidade de custo primária. Gravar isso na mente já coloca o projeto anos-luz à frente da maioria. Menos contas mutáveis e menos CPIs é quase sinônimo de um consumo de computação bem menor. E é uma troca super justa, viu? A gente adiciona uma pitadinha de complexidade na lógica interna, mas ganha uma eficiência massiva na transação. Seguindo em frente, vamos para a otimização B, reduzindo a pegada de armazenamento. Agora a gente sai um pouco do processamento e vai focar em espremer cada byte inútil do nosso layout. Pensa na serialização de dados como o ato de arrumar a mala para um voo cheio de restrições. Se a gente jogar as roupas de qualquer jeito lá dentro, vai precisar de uma mala enorme e, adivinha, pagar uma taxa pesada de excesso de bagagem. Na blockchain da Solana é a mesma coisa. A mala é a nossa account e a taxa de excesso é o aluguel que a gente paga em Sol. Então qualquer espaço desperdiçado se traduz literalmente em criptomoeda sendo queimada sem a menor necessidade. E para arrumar essa mala do jeito certo, a gente usa as structs empacotadas. Basicamente é jogar fora tipos de dados grandes demais que não estão servindo para nada. É alinhar os campos matematicamente para o compilador não ter que ficar enfiando espaço vazio no meio, o conhecido padding. E aqueles vários sinalizadores booleanos, a gente espreme todos eles numa variável só, usando bitmasks.
Além disso, metadados que a gente quase não usa podem ir para uma conta separada, um PDA, deixando o caminho principal do nosso contrato super limpo e rápido. O resultado direto disso é bem simples. Um tamanho menor da estrutura em bytes é igual a uma redução real no aluguel pago em Sol por ano. E esse empacotamento todo não serve só para economizar dinheiro não, tá? Ele acelera drasticamente o tempo de serialização e desserialização dos dados quando o programa está rodando. Ou seja, eficiência pura de ponta a ponta. Adicionando as travas de segurança. Afinal, não adianta ter uma engenharia incrível se ela não for impenetrável, certo? Vamos colocar essas proteções vitais. O grande perigo das verificações muito soltas ou implícitas é que, de repente, elas podem ser burladas por combinações de contas maliciosas. Então, no lugar de ser permissivo, a gente precisa de uma segurança rígida. Isso significa usar comparações explícitas de autoridade. A gente tem que armazenar exatamente quem manda naquilo e, a cada execução, comparar ativamente a assinatura que chegou com o dado que está guardado. Se tiver qualquer divergência, o contrato tem que falhar e travar tudo o mais cedo possível. E para processos que são super críticos, tipo transferir a posse do próprio contrato, a gente implementa um padrão muito forte de 2 etapas. Primeiro, tem a função que só registra a intenção marcando a nova autoridade como pendente e rodando um cronômetro um tempo de expiração. A segunda etapa só acontece se a antiga autoridade for lá e assinar confirmando, ou se o tempo acabar. Essas travas são fundamentais para reduzir aquele risco assustador de perder o controle sem querer, o que num ambiente descentralizado a gente sabe é fatal. Chegamos na inspeção final, medindo o impacto. Hora de pegar todas essas mudanças e ver se o esforço realmente valeu a pena. Avaliando os logs de teste, olha, as reduções são muito concretas. Nossas unidades de computação caíram de 120 mil para a casa das 95 mil. Isso é uma redução de praticamente 20% só minimizando o CPI e otimizando conta. O número de instruções também caiu de 3 para 2 por causa daquele nosso agrupamento. E para fechar com chave de ouro, o tamanho da conta principal foi espremido de 1024 para apenas 768 bytes. Vendo essa matemática toda, não resta dúvida de que o contrato está prontíssimo para ir para a produção na Solana. Preparando o futuro. Atualizações constantes. Como é que esse nosso contrato super otimizado vai lidar com o ciclo de vida a longo prazo? Essa é a pergunta de ouro para qualquer arquiteto de software. A gente deixou o estado menor e as regras muito mais rígidas, certo? Mas como isso se comporta com o passar do tempo? O que vai acontecer no dia que a gente precisar lançar a versão 2 desse token? A beleza da coisa é que essas restrições viram uma ponte dourada para futuras atualizações. Esse modelo de permissões explícitas, com os fluxos documentadinhos em 2 etapas, faz com que qualquer ferramenta de migração consiga bater o estado antigo com o novo de um jeito infinitamente mais seguro. E como os layouts estão compactos, migrar esses dados vai custar bem menos processamento. Ou seja, as otimizações que a gente fez hoje são alicerce para garantir que as atualizações de amanhã sejam rápidas, perfeitas e sem quebrar nada. Foi um prazer enorme guiar essa análise da Ford College com vocês hoje. Para expandir ainda mais a mente, ver esse código rodando na prática em Rust e Anchor e se aprofundar de verdade nessa transição da EVM para a Solana, não deixem de acessar Ford.college. E eu quero deixar uma provocação final aqui para a gente pensar. Na evolução constante de um projeto, quais propriedades absolutas, quais invariantes o seu contrato inteligente não pode de jeito nenhum perder de vista durante uma grande atualização? Fica aí a reflexão de como a gente continua melhorando. Até a próxima!